Paz, amados. Hoje vamos estar falando um pouco sobre o toque de Jesus. Vamos estar meditando no livro de Mateus, capítulo 8, de versículo 1 a 4, que diz assim: E quando desceu ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, que naquele tempo a lepra era considerada um símbolo do pecado, tá? Continuando aqui, e o adorou dizendo: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo sua mão, tocou-lhe dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E Jesus lhe disse: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que determinou Moisés para que lhe sirva de testemunho. Amém, amados? Vamos estar orando nesse momento para darmos início à palavra. Pai, louvado é o teu nome, que nessa noite o Senhor venha falar conosco, Deus. Use-me como o Senhor desejares e, Deus, toque em nossas vidas, Deus. Que nós possamos realmente viver aquilo que a tua palavra, o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Te louvamos por tudo em nome de Jesus. Queridos, como eu já falei no início, aí nós vamos estar falando um pouco sobre o toque de Deus nós, todos os dias, em todo momento, nós tocamos em algo. A maioria sem sequer, às vezes, pensarmos. Apenas pelo instinto, mas há momentos em que podemos chegar e deliberadamente tocar em objetos, porque queremos manter contato com esse objeto. Nosso contato ele pode ser por amor, pode ser por paixão, ternura, de compaixão, de ajuda, libertação ou de curiosidade. Nosso contato pode envolver muitas emoções. E os processos que eu não mencionei também, muitas vezes o nosso toque ele pode efetuar alterações nos objetos que tocamos. Hoje nós vamos falar sobre um toque que é infinitamente superior a qualquer toque que nós possamos dar, que é o toque de Cristo. Nós vamos falar sobre alguns aspectos, e o primeiro que eu quero estar compartilhando com os irmãos é sobre o seu toque, é um toque íntimo. Quando Jesus ele toca nesse leproso, ele demonstrou o desejo da sua parte de tornar-se intimamente envolvido na vida desse homem. Quando Jesus tocou na sua vida, quando ele tocou na minha vida, ele demonstrou esse desejo de ter intimidade conosco. Esse toque, ele quer dizer que ele quer ter intimidade conosco. Basta nós, cabe a nós permitirmos que isso aconteça. Outro aspecto diz que seu toque é um toque poderoso. Nós podemos ver isso em situações que ele transforma a vida. Ele é um toque poderoso. Ele toca em Simão, ele se torna Pedro. Ele toca em Jacó, que significa enganador, ele se torna Israel, o príncipe de Deus. Seu toque ele transforma. Abraão em Abraão. Moisés, que era um assassino, ele transforma em líder de um povo. Seu toque transformou alguém chamado Jeremias, alguém que não era ninguém, em um profeta chorão, o profeta de Deus, um profeta com intimidade com Deus. Então esse toque é poderoso para transformar. Amém, querido? Que é um outro ponto que eu quero, outro aspecto que eu quero estar abordando com os irmãos. O seu toque é um toque de transformação. A humanidade ela é simples, ela é barro, ela só está aguardando
o tempo do nascimento ao que chega ao tempo da sepultura, sem esperança e sem propósito, até que ele toque. Quando ele faz isso, tudo muda. Nessa noite nós vamos estar olhando alguns eventos da vida de Cristo em que ele mostra o poder do seu toque. Um primeiro que eu quero estar abordando com os irmãos, já vou adiantar que eu vou citar os textos, mas eu não vou ler porque senão não dá tempo. O tempo é muito curto para nós estarmos lendo todos os textos, amém? Vamos falar agora sobre cura de doentes. Está lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 15. Jesus toca e cura a sogra de Pedro, em seu estado. Que ela representava pessoas atingidas pela mancha do pecado. Ela estava em uma condição inútil, sem esperança alguma, até que ela experimentou o toque de Jesus na sua vida. Está lá em Romanos 3, 23, Isaías 59, versículo 2. Outro que nós podemos, Jesus, sob o toque de Jesus ele abre os ouvidos do surdo. Está lá em Marcos 7, versículo 33. Ali estava um homem que ele não conseguiu se comunicar com ninguém, porque ele não falava e nem ouvia. Mas quando Jesus tocou, tudo isso mudou. Ele faz o mesmo com nós, somos pecadores perdidos. Aqueles que são salvos por Deus é dada a capacidade de ouvi-lo. Olha só, querido, a capacidade de ouvi-lo claramente e o privilégio de falar abertamente com Deus. Você pode ver lá no 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, Hebreus, no capítulo 4, versículo 16 também. Querido, olha que honra. Deus nos toca, nos dá a capacidade de ouvi-lo claramente e o privilégio de falar abertamente com Ele. Querido, se você não está ouvindo claramente o que Deus está falando e não está falando com Ele, é porque o toque já perdeu seu efeito ou você não permitiu que... perdeu seu efeito não, é um toque, perdeu o efeito devido a você não permitir que ele tenha essa intimidade contigo. Quando você não faz uso disso que ele colocou em suas mãos, você está tirando totalmente o poder desse toque. Porque Jesus, ele não impõe nada a ninguém, nós temos o livre-arbítrio. Amém, querido? Da vida ao cego, isso está lá em Mateus no capítulo 9, versículo 29, e João 9, 6 também. Então o homem, ele era cego de nascimento, ele é tocado e curado milagrosamente por Cristo. E agora ele pode ver, lá no versículo 9, no João capítulo 9, você pode ver essa história. Ele abre nossos olhos espirituais, querido. Quando Ele nos toca, nossa vida é transformada, nossos olhos espirituais se abrem. E nós podemos ver isso lá em Isaías 42, versículos 5 a 7, em 1 Pedro 2, versículos 9 e 10. Seus filhos veem coisas que nunca tinha visto antes. Querido, quando Deus nos toca, Ele abre nossos olhos espirituais, permitindo que nós venhamos a ver tudo aquilo que tem para a nossa vida e tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida, seja por livramento, seja na condução do caminho, tudo. Deus abre nossos olhos espirituais. Ele liberta o condenado, é outro, lá em Mateus capítulo 8, versículo 3. Jesus, ele tocou nesse leproso, ele o levou de uma vida que ele foi condenado. Porque os leprosos, quando a descoberta da doença, eles eram isolados, eles não podiam ter contato com ninguém. Eles viviam isolados da sociedade. Olha que vida terrível, eles estavam condenados a morrer ali, sozinhos. Ele foi condenado a ser devastado pela sua doença, ele foi condenado a passar uma vida separada dos outros homens. Em suas condições,
ele retrata a situação de cada alma perdida hoje, cada alma que está no mundo perdida, que ainda não aceitou a Cristo. A alma que pessoas estão separadas de Deus pelo abismo do pecado e condenado a uma eternidade no inferno, querido. Isso está lá, a Bíblia, não sei o que fala, não, está na Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 8 a 9, você pode ver, a pessoa perdida, ela também vive cada dia, fugiu aqui a palavra, apreciando as bênçãos do Senhor, mas sem relação nenhuma com Deus. Enquanto isso, o salário do pecado trabalha na vida dessa pessoa perdida aqui. Amado, outro ponto nós podemos estar falando também é que Jesus ressuscitou. Esse toque, ele ressuscita. Jesus, lá em Lucas 8, capítulo 8, versículo 54, Jesus apenas tocou na mão dessa menina morta e ela viveu de novo. Esse é o poder do seu toque, não há nada pior do que a morte, querido. O que você pode pensar aí que seja pior do que a morte? A morte leva com ela tudo o que temos. No reino espiritual não há nada pior do que a morte espiritual. No entanto, é a condição de cada pessoa que está perdida. Em Efésios, no capítulo 2, versículos de 1 a 3, e Efésios 2, capítulo 4, versículo 10, nós podemos ver Deus falando, 2, versículo 4 a 10, nós podemos ver Deus falando sobre isso. Querido, a morte espiritual é terrível. Você morreu espiritualmente, você vai ser condenado ao inferno, mas Cristo pode vir e lhe tocar. Está lhe ressuscitando espiritualmente, basta que você permita. O toque de Cristo também transforma o consternado. Está lá em Mateus 17, versículo 7. Os discípulos estavam encolhidos de medo, mas Jesus tocou-lhes e trouxe coragem a eles na sua angústia. Ele se destaca em levantar o caído. Esse toque, ele a incentivar o abatido. Os 3 jovens hebreus também, está lá em Daniel, na cova dos leões, os discípulos na tempestade, está lá em Marcos, capítulo 6, você pode procurar lá também, ele fala o mesmo por você e por mim, querido. Ele nos levanta, se você está abatido, clame a ele vai lhe tocar e vai lhe reerguer, assim como ele faz comigo, ele faz contigo também, querido. Basta que nós venhamos clamar por isso e permitir, porque ele é quem satisfaz nossas necessidades e tem a capacidade de nos tirar do sofrimento. Mas nós estaremos terminando e eu quero colocar algumas coisas com os irmãos aqui. Questionamentos que eu fiz a mim e que os irmãos venham a fazer para vocês também. Você pode testemunhar hoje que sentiu o poder do toque de Jesus na sua vida? Você sabe o que ele pode fazer na sua vida? Você pode estar dizendo agora, eu realmente preciso que Jesus me toque. Hoje eu preciso do seu toque poderoso em minha vida agora. Querida, eu não sei o tipo de toque que você precisa hoje. E nem preciso saber, porque eu não sou dependente de mim, nada vai mudar. Mas aquele que pode, basta que você abra a sua boca e fale com Cristo, amado. Se você está perdido ou desviado, para quem está vendo esse vídeo aí na internet, ou chegou esse vídeo por algum motivo, se você está perdido, está desviado, ou está sobrecarregado, não está aguentando mais, está desanimado, ou apenas quer aprender a amá-lo mais,
ou você precisa amá-lo mais, você precisa do seu toque. Que Cristo possa estar nessa noite, lhe tocando, me tocando e mostrando tudo aquilo que nós precisamos mudar. Clame a mim e respondeste-ei. Perdão, amados, que devido ao cansaço, tem muitos textos que estão fugindo da mente, mas clame a mim, a palavra de Cristo diz. E eu tenho certeza que nessa noite ele vai fazer algo tremendo, assim que você clamar e permitir que ele venha lhe tocar. Que Deus lhe abençoe. Fique na paz.